Deixa eu ver como é que eu posso compartilhar a tela aqui. Estão vendo a minha tela aí? Tá aparecendo. Está aparecendo a apresentação? Tá sim, professor. Beleza, então. Vocês já passaram por algum estágio de saúde coletiva? Ainda não. É a primeira vez que vocês estão fazendo, né? Isso. Ok. Então, daqui para frente, não só esse, mas toda vez que vocês verem a matéria de estágio de saúde coletiva, sempre vai ter que ter um relatório, tá? Então, a nossa aula de hoje é para dar uma vista geral com relação à montagem desse relatório. Obviamente que vocês vão ter algumas dificuldades e algumas dúvidas também no transcorrer. E aí sou eu que vou ficar tirando essas dúvidas de vocês, tá? Vocês vão me enviando e eu vou fazendo as correções. Mas uma coisa que é muito importante, que é logo bom falar agora no começo, é não deixem para a última hora, tá? Não deixem para a última hora. Porque se avolumar um volume muito grande de relatórios, eu não vou conseguir corrigir. Eu não vou conseguir dar em tempo hábil o feedback para vocês. Tá bom? Entenderam isso? Sim, professor. Então a gente vai fazendo isso daí à medida que tudo for acontecendo, tá? Então a nossa aula de hoje vai ser sobre a montagem do relatório. Longe de vocês ficarem entendendo tudo que a gente vai falar que vocês têm que fazer aqui, mas já é um começo, já é uma luz para vocês. E a gente vai ajeitando isso conforme o andamento da matéria. Mas, novamente, não deixem para a última hora, tá? Sempre vão me enviando isso daí. E aí eu vou combinar uma forma de envio também para todos vocês, tá? E o curso de vocês, a partir desse momento, agora vai ter essa montagem desse relatório que é comum em todos os estágios de saúde coletiva, tá? Deixa eu só parar de compartilhar a tela aqui, pessoal. Tem gente querendo entrar. Já volto, tá? Cadê? Cadê, pessoal? Aqui. Pronto. Pronto. Voltou a aparecer minha tela, não voltou? Estão vendo a minha tela aí? Sim. Então, a gente tem... Por que tem que ter esse relatório, ok? A principal importância é em relação ao MEC, tá? Para a gente deixar documentado que realmente houve o estágio de saúde coletiva. Então, esse é um documento para a instituição e é isso que vai validar que vocês realmente participaram dessa matéria, tá? Sem isso daí, não tem como atestar que vocês participaram dessa matéria, tá? Dos estágios, ok? Então, qual que é a importância disso daí? Além do aspecto legal, né, que vai comprovar que vocês participaram da matéria, ainda tem a importância de correlacionar a teoria com a prática. Então, isso que vocês já viram, os índices de levantamento epidemiológico, normalmente é o professor Ulisses que está mais à frente disso, que ele é
professor de saúde coletiva, ele vai direcionar como é que vai ser feito em cada escola, dependendo da faixa etária de crianças que vocês vão abordar, e aí vai definir se é 1, se é 2, se é um ou se é outro índice que vai ser utilizado para fazer esse levantamento epidemiológico. Já fizeram aula de ART também, né? Tratamento restaurador atraumático, a professora Anne, se eu não me engano. Então, se der tempo, vamos fazer isso daí também para vocês treinarem, que é uma parte muito importante da saúde coletiva, ok? Fazer isso na prática, realmente, não é difícil, né? Não é nada difícil pelo que vocês viram na aula, é muito simples de ser feito isso daí, na verdade, né? E a parte de promoção de saúde bucal, né? Que é a parte do ART, tem a parte da aplicação tópica de flúor também, e da prevenção que diz respeito às palestras educativas. E aí tem que direcionar a linguagem que vocês vão utilizar ao público que está assistindo lá, a faixa etária e a condição socioeconômica e cultural também daqueles atendidos. Então, esse relatório, você vai descrever como que você relacionou a prática, a teoria e a prática, tá? Vai fazer esse paralelo entre um e outro, ok? Durante todo o transcorrer desse relatório. E aí transcrever as ações realizadas no decorrer desse estágio, ok? Então, desde a primeira visita, que vai ser a visita de reconhecimento, qual que foi a estratégia utilizada, qual que foi o índice, por que foi utilizado, vai transcrever tudo, como se estivesse fazendo um relatório de viagem realmente, um diário daquela matéria, tá? Vão me interrompendo aí para perguntar também, pessoal, não deixem só eu falando, tá? Então, os estágios objetivam a afirmação da aprendizagem como processo pedagógico de construção de conhecimentos, desenvolvimento de competências e habilidades, sob a supervisão dos professores, tá? Então, para isso que serve a matéria realmente estágio supervisionado. Porque quando vocês forem profissionais de saúde, que chegarem lá na área, na UBS, por exemplo, para fazer algum trabalho, o chefe imediato de vocês vai dizer, tem que fazer uma palestra de saúde bucal para determinada comunidade. Então, vocês já não vão cruz para fazer aquele trabalho, aquela ação. Vocês já vão ter ideias, né? Já vão ter a prática de como fazer isso daí. E vai ser o mais natural possível. Não só a prática de palestra, mas todos os outros tipos de ações que são relacionadas com a saúde bucal coletiva. Então, as páginas iniciais, aí vai ter capa, contracapa, lista de abreviatura e o sumário, tá? Depois eu vou mandar para vocês o modelo também, para vocês seguirem isso daí, que isso daí é basicamente a mesma coisa, não tem muito o que explicar, é só seguir o modelo que eu vou mandar para vocês, tá? A questão da capa, da contracapa, da lista de abreviatura e do sumário, sendo que o relatório, ele tem que ser entregue encadernado, capa dura, na capa azul com a letra dourada, tá? Mas aí só vai fazer isso aí depois de todas as correções de todas as minhas correções, para poder encadernar bonitinho, sem nenhum erro, tá? Mas aí, além da capa, da contracapa, da lista de abreviatura e do sumário, lá para o final ainda tem os documentos obrigatórios, que a gente vai fornecer para vocês com as assinaturas necessárias para vocês poderem incluir também nessa documentação, nesse relatório, tá? Deixa eu só parar de compartilhar aqui que tem gente querendo entrar, pessoal. Ok, voltou a minha tela aí para vocês? Ainda não. Vamos ver se volta. E agora, voltou? Ainda não.
Voltou? Pelo menos aqui no meu ainda não voltou. Acho que eu vou parar de compartilhar. Compartilha de novo, às vezes acontece. Às vezes a internet tá ruim. Uhum. Vamos ver agora. E agora, voltou? Ainda não tá aparecendo. Eita. E agora, apareceu? Ainda não. Não estava indo tão bem. Ainda não. Ainda não. Bora lá de novo. E agora, apareceu? Ainda não, professor. Para ninguém apareceu, não? Não, professor. Eita, então. Estava indo tão bem, né? E agora? Não, não apareceu? Não, professor. Ah, pessoal, então tá ruim. Eu vou continuando a falar, então. Mas aí tá sendo gravada a aula, depois eu vou subir lá pro AVA, tá? Disponibilizar para vocês também no link da aula, tá? Então, terminei de falar na questão das páginas iniciais, tá? Então, vai ter a capa, contracapa, lista de abreviatura e sumário. Tudo isso já vai seguir só um modelo, não tem muito o que se discutir nessa relação aí, tá? E aí você dá as dimensões, espaçamento de uma coisa para outra, para todo mundo sair no padrão direitinho, ok? Então, depois do sumário, viria a introdução, tá? O que seria escrito nessa introdução? Seria o relato breve do que irá tratar o estágio e a relevância que esse estágio teve para a formação acadêmica, tá? Além disso, vai inserir parágrafos de início, desenvolvimento e conclusão. Então, vão ser 3 parágrafos, tá? Para que a introdução seja coerente e coesa no modelo de começo, meio e fim, ok? Então, o início vai ser como é que se deu a construção de todo esse estágio, para onde é que foi, depois no meio, as atividades que foram desenvolvidas, e no final um breve resumo da conclusão do estágio. Então, essa seria a introdução, tá? Uma boa introdução destaca os atrativos que serão encontrados nesse relatório, tá?
Geralmente, os relatórios, artigos, entre outros, a introdução é a última parte do trabalho todo, pois deverá conter o resumo de como foi realizadas as ações, tá? Então, normalmente você vai desenvolver o corpo do trabalho, o desenvolvimento de todo o trabalho, ok? E aí depois sim que você volta para fazer a introdução, para introduzir o assunto, tá? Deu para entender isso daí, pessoal? Deu, professor. Tá. Então, é feita uma rápida explanação. Quem ler o relatório, para quem lê o relatório saberá os assuntos, os quais serão desenvolvidos e os principais objetivos desse estágio. Então, na introdução, a gente tem uma visão geral. Por isso que tem, então, esses parágrafos com começo, meio e fim. Para a gente rapidamente se situar o que esse trabalho vai abordar. Então, depois da introdução, a gente vê os objetivos, tá? Então, qual que é o objetivo que pretende ser alcançado com esse relatório, tá? Então, é a finalidade geral do estágio. Então, normalmente vocês têm uma ementa e está dizendo lá qual que é a finalidade geral desse estágio. No caso de vocês, é o levantamento epidemiológico. Saber como correlacionar isso daí, a teoria com a prática, tá bom? Pode ser feito em tópicos, na verdade é mais fácil que seja feito em tópicos, e aí a gente vai ter que ter no mínimo 3 objetivos, ou 3 tópicos, tá? Para transcrever esses objetivos, a gente sempre vai utilizar os verbos no infinitivo. Então, normalmente, o tópico ele vai começar com verbo no infinitivo. Exemplo, seria analisar, verificar, comparar, realizar, estudar. São esses verbos que dão o tom dos objetivos, no mínimo 3, tá? Deu para entender isso daí, pessoal? Sim, professor. Ok. Essa parte dos Professor, tá objetivos, aparecendo o slide aqui pra mim. eu acho que para ninguém está aparecendo ainda, né? Ou já apareceu Também. para alguém? E professor, me tira uma dúvida. Pode falar. Como vai ser a entrega desses relatórios? A Se vai gente vai ser mar... encadernado, tudo, do mesmo jeito que são os outros? Isso. Eu falei ainda agora, vai ser do mesmo jeito que são todos os relatórios. Vai ter que ser encadernado, capa dura, azul, com a letra dourada. Ah, entendi. Tá? A partir de hoje, todos os Esses relatórios relatórios saem vão ser depois. assim. Oi? Os relatórios saem depois que a gente for fazer, tipo, a prática. Isso. A entrega do relatório só é feita depois que vocês fizerem as ações no campo, de onde a gente vai fazer as ações, de alguma escola, ok? E aí cada visita vai gerar mais uma parte do relatório, no quesito desenvolvimento, tá? Então é por isso que eu digo, não deixem para depois. Depois de cada visita, já faz logo a transcrição do que foi feito, do que foi observado, as ações que foram feitas, as impressões pessoais também em relação àquele trabalho, tá? Professor, mas se a gente não conseguir em nenhuma escola esse ano, Eu não quero nem pensar nisso, porque eu não sei como o que vai vai ser ficar o feito. relatório? Porque a gente precisa ir. A gente precisa. Não estou dizendo escola, mas a gente precisa desenvolver alguma ação de saúde bucal coletiva. Normalmente a gente faz em escola, né? Mas precisa ser desenvolvido isso daí em algum âmbito, em algum local. Nem que seja lá na clínica da faculdade, Fazer de na chamar o pessoal para comunidade. fazer isso na comunidade, em alguma outra comunidade, mas precisa ser feito, entendeu? Que é mais fácil ser realmente na escola, da gente fazer isso daí. Porque os alunos já estão lá, tomara que essas aulas voltem logo, né? Para a gente poder desenvolver essas ações. Tá bom? Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui e tentar de novo para ver se aparece para vocês. Vamos ver.
E agora, apareceu? Ainda não. Então, só recapitulando. A gente vai ter as páginas iniciais, da capa, da contracapa, da lista de abreviatura do sumário. Depois de tudo isso, vai vir a introdução, que vai ser como se fosse um resumo geral de todo o trabalho, a introdução, dando uma vista geral, com início, meio e fim dentro da introdução, contido em 3 parágrafos. Tá? Então, depois dessa introdução, aí vem para os objetivos desse trabalho. Os objetivos, o que é mais fácil de fazer, mais simples de fazer? Fazer em forma de tópico, então vão ser 3 tópicos, 3 frases que vão começar com o verbo no infinitivo. Analisar, verificar, comparar, realizar, pesquisar, estudar, tudo verbo no infinitivo. 3 objetivos, ok? E depois desses objetivos, aí sim vem começando realmente todo o corpo do trabalho. Descrever a relevância do estágio na formação acadêmica e descrever o dia a dia desse estágio, ok? Relato das atividades desse estágio por ordem cronológica realmente. É o que fica mais fácil de ser observado. Então, determinado dia, por exemplo, se hoje a gente tivesse tido visita, tipo no dia 29 de setembro de 2020, foi realizada a visita em tal escola, aí descreve lá o nome da escola, foi programado a ação para 20 crianças, quais foram as ações, qual foi o material utilizado, quais foram as impressões, a avaliação, o feedback também dos colaboradores que trabalham naquela escola, o mais pormenorizado possível, tá? No caso dos relatos das atividades. Tá ok? Sim, pessoal. Tá ok, professor. Ok. Então, ó, em cada prática de estágio, descrever o que foi realizado. Se for em uma UBS, uma unidade básica de saúde, vai descrever tudo que foi relatado. Por exemplo, como funciona a equipe de saúde da família, a quantidade de profissionais que estão envolvidos, quais que são esses profissionais e qual que é a atribuição de cada um desses profissionais dentro da equipe de saúde da família, o que é a atenção primária também, entre todas as outras, a rotina do posto, como é que funciona a parte de agendamento, é a questão de detetive, de fazer um diário, tá? Se for em escola, vai descrever o que foi realizado, por exemplo, no caso de palestra, né? Qual é que foi o recurso lúdico utilizado, como é que foi roteirizada essa palestra, qual que era o objetivo, o ponto central que vocês queriam que as crianças entendessem dessa palestra, se foi utilizado algum recurso audiovisual ou de dinâmica de grupo, de brincadeiras, tudo isso aí tem que ser descrito, tá? No caso de aplicação tópica de flúor, se for feito, qual que é a função, qual que é a vantagem, qual que foi a técnica que foi utilizada, os materiais que foram utilizados de maneira pormenorizada, quantas crianças foram atendidas, quais eram as condições que foram encontradas para realizar o trabalho e o que poderia propor de melhoria também, para que esse trabalho continuasse evoluindo. No caso das aplicações tópicas de flúor, ou mesmo no caso das palestras também. Da escovação supervisionada, se for feita escovação supervisionada, qual que é a técnica preconizada, como que essa técnica é detalhada, é descrita no linguajar popular da criança, como que ela é passada, se é por meio de recurso lúdico, se é por meio de escovação assistida, tipo uma pessoa, um acadêmico pega 3 alunos ou 4 alunos para supervisionar a escovação dos 4, qual que é a área que essa escovação é realizada também, se é adequada, se não é adequada, e mesmo propor melhorias para que o trabalho se desenvolvesse melhor ainda do que foi feito, né? Número de crianças atendidas, a localização da escola, análise crítica também desses alunos que foram atendidos,
como que é a situação socioeconômica desses alunos, o aspecto da saúde bucal desses pacientes, através de todo o levantamento epidemiológico que vai ser realizado também. Deu para entender isso daí, pessoal? Deu sim, professor. Então, é bastante coisa para ser descrita no relatório. Cada dia que vocês forem fazendo as visitas, tirem fotos também. As fotos são muito importantes para o relatório, para comprovar e mesmo para vocês não esquecerem também o que foi feito. Porque em cima da foto você já começa a escrever, já começa a lembrar daquele dia. Como eu falei, não deixem para depois. Porque já pensou se acumular 4, 5 dias de visita e é muita coisa em cada dia, tem que ser prestado atenção, que tem que escrever. Por isso que eu digo sempre para vocês, não deixe para a última hora. Fez a visita, já senta depois e já começa logo a escrever antes da próxima visita. E deixa lá guardadinho, já vai enviando logo para mim, para a gente já ir fazendo as adequações, para já ir fazendo a correção também. Que aí quando chegar lá no momento final do estágio, né, que já passou a parte de visita, só vai ficar faltando o quê? A conclusão e a introdução, porque normalmente a introdução você vai deixar para fazer por último, porque vai ter que ser uma vista geral de tudo aquilo que você já escreveu. Não fica muito mais fácil, não fica muito mais organizado o seu tempo para fazer isso daí? Entenderam? Vocês não irão fazer estágio até o presente momento, né? Normalmente, como é feito o estágio, vocês não irão fazer estágio na Clínica Odontológica da Fama, nesse que nós estamos agora, ok? Mas outros estágios que virão, vocês irão fazer atividade dentro da Clínica Odontológica da Fama, tá? Não está programado para esse novamente, mas se for preciso, tudo bem. Mas em sendo dentro da Clínica Odontológica da Fama, também descrever os atendimentos diários, quem atendeu, quantas pessoas foram atendidas, qual foi o método de auxílio, o meio de tratamento que foi proposto para o paciente, então a data, as iniciais do paciente, aí não precisa revelar o nome do paciente, idade, relata o caso, como que chegou, o que foi realizado, como que se chegou ao diagnóstico para esse paciente e quais que eram as alternativas de tratamento para esse paciente. E diante das alternativas de tratamento, qual é que foi o tratamento realizado conforme a necessidade desse indivíduo, conforme o que vocês e o paciente poderiam fazer naquele momento, tá? Se foi mais de um atendimento, vai relatar mais de um atendimento para aquele mesmo paciente e o que foi feito em cada dia daquele atendimento para aquele paciente, tá? E aí, novamente, diante de uma técnica que foi utilizada para fazer o tratamento desse paciente, vai utilizar um embasamento técnico para dizer por que foi proposto aquele tratamento para aquele paciente. Descrever vantagens e desvantagens também para aquele tratamento que está sendo executado naquele paciente, tá? Novamente, não é o caso de vocês, tá? Que até agora não está programado nada nada na Clínica Odontológica da Fama para vocês, mas se tiver que ser, a gente já vai se adaptar a essa realidade. É só aceitar um pessoal aqui. Está entrando novamente. Vamos ver. Comecei a transmitir de novo minha tela. Tá aparecendo para vocês? Ainda Agora não também. apareceu. Agora apareceu? Então eu vou só voltar um pouquinho, só para a gente fazer, tá? Tem importância. Então, novamente, as páginas iniciais, a gente não tem muito que discutir isso daí, somente seguir o modelo. Capa, contra capa, lista de abreviatura e sumário, tá? Depois a gente vem para a introdução,
Novamente, a gente vai ter que dar uma pincelada geral em todo o trabalho na introdução. Por isso que vai ser composto de 3 parágrafos, com início, meio e fim, o início, o desenvolvimento e um resumo da conclusão, e isso daí vai ser realizado a introdução depois que você realizar, tá? Depois da introdução, os objetivos, e aí, no mínimo 3 objetivos em forma de tópico, utilizando os verbos no infinitivo. Analisar, verificar, comparar, realizar, estudar, pesquisar. Okay? Depois dos objetivos, aí sim a gente vem o trabalho em si, tá? O corpo do trabalho, que aí seria a rotina do que vocês fizeram durante o levantamento epidemiológico, durante esse estágio de saúde coletiva. E aí, como vocês estão vendo aí, ó, abusem das fotos realmente no relatório, tanto para enriquecer de imagens no relatório, quanto isso daí vai servir para vocês lembrarem o que foi feito em cada dia. Tirem foto realmente, para guardar isso daí, tá? E aí, se for na unidade básica de saúde, relatar o máximo possível de todo o funcionamento da unidade básica de saúde, os profissionais que estão envolvidos, qual que é a atividade de cada profissional, qual que é o objetivo de cada profissional, como que é o atendimento de cada um dentro da equipe de saúde da família, tá? Daí das escolas que a gente estava falando, também o mais pormenorizado possível, questão de palestras, de aplicação tópica de flúor, da escovação supervisionada, do tratamento restaurador traumático também, como é que foi realizado, quantas crianças foram atendidas, quais dentes foram realizados, número de crianças, a localização dessa escola, se ela é mais próximo do centro da cidade ou mais afastado, fazer toda essa análise crítica também desse atendimento que está sendo realizado, tá? Sendo na clínica odontológica da Fama, descrever os atendimentos diários, quem atendeu, quem auxiliou, que tipo de material foi utilizado, relatar o caso de como que chegou no ambulatório da Fama, como que chegou ao diagnóstico, quais exames complementares foram solicitados e avaliados, descrever as alternativas de tratamento, vantagens e desvantagens dessas alternativas e qual que foi o tratamento realizado nesse paciente, escolhido para esse paciente. Tudo isso embasado tecnicamente, né, com artigos ou os livros especificamente. Então, exemplo, AVA, 18 anos, classe 1, 46, cavidade profunda, sem contaminação pulpar e dor somente provocada. Isso daí seria como o paciente chegou, tá? Seria a descrição de como que o paciente chegou, em sendo em sendo o estágio realizado dentro da clínica da Fama, para vocês terem uma visão já. Paciente FFB, 48 anos, indicação de exodontia do alimento 46. Aí, quais foram os exames complementares, radiografia, exame de sangue, como é que foi a interpretação desses exames. Depois, o dia da extração, como é que foi realizada a extração, quais que foram as dificuldades que foram encontradas. Outro, paciente LF, 70 anos, com bolsa periodontal 7 milímetros no elemento 27. Tudo isso daí é como que o paciente chegou. Outra, paciente PFR, 39 anos, abscesso periapical no elemento 47. O que foi realizado nesse paciente? Paciente AO, 37 anos, raspagem superior e inferior com curetas, quais as curetas que foram utilizadas para cada grupo de dentes, né? E depois vem a conclusão do relatório. A conclusão do relatório deve ser coerente e objetiva. Não deverá ter algumas palavras tidas como clichê, como em resumo, concluído, ou terminando, ou eu aprendi que. Aí continua. Para mim, o estágio significa... Não, nada disso, tá? Então, seria a conclusão do que foi aprendido. Qual que é a importância, novamente, desse estágio, dos procedimentos que vocês fizeram para a população que foi atendida, se foi alcançado ou não os objetivos
que foram propostos lá no começo, aqueles 3 objetivos, se foi alcançado totalmente, parcialmente, ou se nada daquilo foi alcançado também, durante a conclusão, tá? E as conjunções conclusivas são conjunções coordenativas que expressam conclusão. Então, aí tem uma lista que vocês podem utilizar. Aí pode vir, portanto, logo, assim, então, por isso, por conseguinte, por consequência, consequentemente, de modo que, ou desse modo, tá? São todos esses conjunções que expressam, então, a conclusão a um objetivo, né, que foi alcançado ou não. Depois da conclusão, as referências. Então, citar todas as referências que foram utilizadas nesse relatório, se foi utilizado livros, artigos. No nosso caso, hoje em dia, a gente utiliza bastante sites, por exemplo, ou vídeos do YouTube podem ser utilizados como referência para montar alguma palestra, alguma atividade lúdica também para aquele grupo, para aquela ação que vai se desenvolver naquele dia. Tudo isso vai enriquecendo o trabalho e aí vai sendo colocado dentro dessas referências, tá? Aí não preciso dizer que, de forma geral, a fatação segue a norma ABNT em relação aos espaçamentos, em relação ao tamanho das letras, tá? Isso daí segue essa norma. Não tem mistério disso daí, tá? Depois das referências, os anexos, que se citar se é fonte própria embaixo da foto, qual dia foi realizada a foto, qual é o local em que foi realizada essa foto. Tá? Não esqueçam de colocar isso daí, no caso das fotos próprias de vocês. Né? Outros dentro do anexo, que eu falei logo no começo lá, que vão ser documentos de comprovação desse estado. Tá? E aí esses documentos a gente que vai fornecer para vocês, que aí normalmente já vem assinado por alguma parte, e aí vocês só vão tirar a xerox e colocar lá no final desse relatório de vocês, nessa parte de... Deu para entender isso daí, pessoal? Deu, professor. Essa pouca coisa, como eu falei, não é, tá? O ideal é ir fazendo, a partir de agora, já começa a produzir isso daí, com as aulas que vocês já tiveram, já vão colocando logo isso daí no papel, ok? Isso aí faz parte também do relatório, então o relatório vai começar com as aulas teóricas, tal dia foi tal aula, tal dia foi tal aula, tal dia foi tal aula, e descreve, faz um resumo desse, tá? Já começa com isso daí. Então, isso tudo já dá para vocês irem fazendo até chegar essa parte da visita realmente, tá? Já comecem isso daí. Deu para entender até aqui, pessoal? Deu, professor. As outras dúvidas realmente vão surgindo à medida que vocês forem começando a transcrever, a fazer todo esse escrito, né, do relatório, tá? Então, ó, depois que a gente já chegou nessa parte, a gente tem que marcar um dia agora para vocês já me entregarem essa primeira parte escrita, tá? Então, o que seria essa primeira parte? O resumo de cada aula que foi feita até hoje, até agora. Até essa minha aula tem que gerar um resumo para vocês, tá? Então, vocês vão fazer esse resumo, dizendo tal dia foi tal aula com o professor tal, e aí o resumo da aula. Tal dia foi tal aula com o professor tal, resumo da aula, tá? Desde o começo do semestre. E aí a gente tem que marcar esse dia agora para fazer essa entrega aí. Semana que vem, você já consegue me entregar isso daí? Acho que não, professor. Tem como ser só na outra semana? No dia 13. Semana que vem seria dia 6. Então, na outra semana, dá mais uma semana, dia 13. Eu acho que ficaria melhor para todo mundo. Então, eu vou fazer o seguinte.
A gente vai deixar para o dia, até o dia 16, à meia-noite. Tá bom? Tá ok. Fica bom assim? Dia 15 dia 15 é feriado, né? Dia 12 é É o feriado resumo de também. todas as aulas, professor? Isso, resumo de todas as aulas, tá? Então coloca, não precisa dar uma formatação específica, porque precisa ficar escrito e salvem isso daí também, tá? No computador de vocês. Vocês vão precisar disso daí para compor o relatório de vocês, tá? Então a gente já vai fazer isso daí. Tal dia, qual foi o dia lá da primeira aula? Aí já coloca lá, tal dia, foi esse assunto aqui. Aí já coloca lá. Esse resumo é pra gente fazer igual ao relatório, com capa, essas coisas? Não, agora nesse momento não precisa de capa, não. Só escreve o nome lá em cima e aí, tipo, dia 29, que seria hoje, dia 29 de setembro de 2020. A aula foi realizada com o professor Rubens e foi sobre a montagem de relatório. A montagem de relatório tem que ser feita da seguinte forma: tem que ser estruturado em capa, contracapa. Aí vai descrever tudo que eu falei para vocês, tá? Só fazer assim dessa forma, em forma de Tá tópico, ok. nesse Tá momento, ok, tá ótimo. que é para já deixar escrito, tá? Porque a parte de formatação, depois que já está escrito, é bem mais fácil de fazer. Tudo bem? Sim, professor, tá ótimo. Então tá, eu vou combinar com, eu vou ver também, eu vou pensar, bolar nisso daí também. Eu não queria que enviassem para o e-mail, porque ficar perdido, ficar com num monte de coisa para o meu e-mail. Então eu vou pensar numa maneira de vocês me entregarem isso daí, que não precise também, obviamente, imprimir com meio eletrônico, tá? E aí eu vou avisar para a Tainara e para a Amanda, tá? Para elas espalharem para vocês como é que vai ser essa entrega aí. Mas então, de antemão, a gente já agendou que a entrega vai ser até o dia 16. Tudo bem? Sim, professor, tudo bem. Beleza. Esse relatório já vai valer como uma atividade, né, de o Isso, parcial. isso mesmo, eu ia falar isso agora. Já vai valer como atividade para vocês, tá? Essa primeira etapa da construção do relatório de vocês. Já vai valer como atividade para vocês, tá bom? Beleza, então, pessoal. Alguma dúvida? Professor, com relação à pesquisa que a professora Anne passou, é para enviar para o seu e-mail? Eu vou confirmar com ela, tá? Tá bom. Eu vou confirmar e ela disse alguma data para vocês? Não, na verdade ela disse que era para enviar depois da aula, dessa aula agora. Foi o Uhum. que foi repassado que a Amanda mandou no grupo da sala. Tá, então eu vou já confirmar isso com ela e aí passo as outras informações para você, Amanda. Amanda tá aí? Nem sei se ela tá. E para Tainara também. Tô aqui. Então tá, eu vou só confirmar isso com ela, aí eu passo essa informação. Tá bom? Tá bem, professor. Obrigada. Beleza, então, pessoal. Por hoje estão liberados. Comecem logo a escrever, não percam tempo, tá? Tá bom, professor, bom dia. Bom dia. Tchau, tchau, pessoal.